A única coisa que vai fazer você prosperar em tudo, na sua saúde física, mental, espiritual, financeira, melhorar teu casamento, melhorar tua saúde, fazer com que você saiba prevenir doenças, certo? A única coisa que você precisa fazer, você vai aprender nesse vídeo, tá? Quem ficar até o final, eu vou dar mais um detalhe, que é a segunda coisa que você precisa ter para que tudo isso aconteça na sua vida. Tudo isso que eu acabei de dizer, todos esses benefícios, tá? Uma pessoa que tem longevidade, uma pessoa que é saudável, uma pessoa que tem um ótimo casamento, uma pessoa que está sobrando dinheiro, uma pessoa que de fato tem uma vida tranquila, tem que ter duas coisas. A primeira eu já vou falar agora, que é foco, mas eu preciso explicar isso em detrimento de uma passagem bíblica. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e há quase 2 décadas trabalhando na medicina, eu entendi que o ser humano, como cristão, é formado de corpo, de alma e de espírito. E a relação entre corpo, alma e espírito vai definir se você é próspero, não só na sua saúde física, mental, espiritual ou financeira, se você é de fato uma pessoa longeva, se você é feliz, se você é saudável, se você é doente. E esses conhecimentos, tem 2 dele, que se você praticar, vai fazer com que tudo mude na sua vida. E eu já vou começar pelo primeiro conhecimento. Mas antes, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, eu sugiro fortemente que você se inscreva no canal, já dê o seu like, para que o YouTube entenda que esse tipo de vídeo é relevante. Como eu disse, como médico, eu trago sempre vídeos com um olhar de cristão, mas também com olhar clínico, de quem já tem quase 2 décadas de experiência atendendo muitos pacientes, bastante, mais de 10 mil pacientes. E se for colocar os meus projetos de atendimento na minha clínica, com todos onde eu coordenei vários médicos ao longo desses quase 20 anos, já somos mais de 25 mil pacientes. Então eu tenho autoridade médica para poder lhe ajudar. O que você tem que fazer é simplesmente se inscrever nesse canal e dar um like para que esse vídeo possa abençoar a vida de várias pessoas. Então vamos para o primeiro ponto, o primeiro princípio milenar. Digo milenar porque está na Bíblia, que é o princípio do foco. Como assim? Presta atenção na passagem onde Jesus convida Pedro para que ele ande sobre as águas. Existiu uma tempestade, os discípulos de Jesus estavam naquele barco e Jesus ele apareceu e Pedro ficou temeroso, com medo, e perguntou, se és tu, Jesus? Jesus fala, Pedro, acalma, sou eu, Jesus. Se és tu, Jesus, que me faça andar sobre as águas. Jesus disse, venha. Jesus convidou Pedro. E Pedro veio. E olha só que interessante, Pedro ele veio. E enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Enquanto Pedro focava em Jesus, ele andou sobre as águas. Quando é que Pedro afundou? Quando ele desfocou. E por que ele desfocou? Porque o vento bateu nele, a tempestade aumentou e ele decidiu olhar para o lado. Quando ele olhou para o lado, ele teve medo e afundou. Presta atenção nesse princípio, presta atenção nesse código, presta atenção na profundeza dessa interpretação e o que isso tem a ver com o olhar clínico, com o olhar da vida. Bom, eu vou te falar agora. Antes de eu chegar no segundo princípio milenar, eu preciso que você comente aqui abaixo para você já dar autoridade espiritual sobre você, dizendo o seguinte: eu foco em Jesus da agora em diante. Escreve assim: eu decido focar em Jesus da agora em diante. Sabe por quê? Porque o foco, quando Pedro tinha
o foco em Jesus, ele andou sobre as águas. E o que aconteceu e por que ele afundou? Porque ele teve medo. Ele desfocou, quando ele desfocou, ele olhou para o lado e ele viu os problemas eram grandes. Então ele perde o olhar tete a tete com Jesus, ele tem medo. Então, se você nesse momento está passando por alguma doença, algum diagnóstico difícil, tá? Tente focar em Jesus para você manter um nível vibracional mantendo o foco em Jesus, você vai adiante, porque tudo dá certo no final, seja aqui na terra ou na vida eterna. O final é sempre ao lado de Jesus, entende? No seu trabalho, na sua vida financeira, coloque Jesus sempre foque, né? Você tem a tua empresa, mas o foco é em Jesus, tá? Uma vez que você atinge o nível do teu consciente que primeiro devemos conquistar a confiança de Jesus, né? Trabalhe primeiro naquilo que é eterno. Se você focar em Jesus, o resto vai acontecer na tua vida. Pode ser que você esteja nesse momento com problema de relacionamento na família, todo tipo de problema. Quando você foca em Jesus, isso se dissipa. Seja problema de insônia, problema de gastrite, problema de depressão, foca em Jesus, que ele no mínimo vai te orientar a procurar um bom médico, no mínimo ele vai espiritualmente lhe curar, que eu falo no mínimo, que é o mínimo que ele pode fazer muito mais por você. Quando Jesus quer, ele já lança a luz em você. Deus disse que haja luz, e quando Deus disse que haja luz, a terra, ela era uma terra sem forma, ela era uma terra com trevas, e ela era uma terra vazia, era sem forma, vazia e com treva, mas o Espírito de Deus pairava na superfície. Deus disse: haja luz, e neste momento houve luz e tudo se transformou. Então foque em Jesus, tá? Que a luz é o benefício de tudo na sua vida. Agora vamos para o outro princípio milenar, que esse daqui, olha, primeiro, foco, e segundo, coragem. Se você tem foco, coragem, porque, presta atenção, sejas fortes e corajoso aparece mais de 365 vezes na Bíblia. Eu creio que 365 vezes, se eu não me engano. Depois você dá uma olhada para mim aí, e aí comente aqui embaixo, tá? Por quê? Porque todos os dias a gente tem que ser corajoso, né? Então o que acontece? Por que Jesus gostava de Pedro? Porque Pedro, diante daquela tempestade, por que Jesus não abandonou Pedro? Porque Pedro, diante daquela tempestade, ele foi o único que teve coragem para andar nas águas. Entende? Os outros discípulos não tiveram coragem, mas Pedro teve coragem. Então, resumindo aqui, se você tiver foco naquilo que você faz, tá? Se você precisar fazer o que seja feito, desde que seja uma coisa que não seja pecado, desde que seja uma coisa boa, sempre utilize o que você estiver fazendo, tá? Desde que o objetivo final seja agradar a Jesus, vai dar certo. Tenha foco em Jesus, que vai dar tudo bem na tua empresa, vai dar tudo bem na tua saúde física, mental, espiritual e financeira, se você não perder o foco e se você tiver coragem, entendeu? São esses dois princípios milenares. Se esse tipo de vídeo fez sentido para você, eu quero saber se você chegou até o final desse vídeo. Primeiro, não esqueça de dar um like. Segundo, como é que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo? Diga assim, ó: Jesus, eu te amo e eu terei foco diretamente contigo. Fale assim, ó: Jesus, eu te amo, entre parênteses coloca foco. Eu saberei que você chegou até o final desse vídeo. E obviamente compartilhe esse vídeo com 7 pessoas, porque 7 é um número profético,
né? 7 é um número profético. Deus fez o dia, Deus fez a terra em 7 dias, em 6 dias, e no sétimo dia ele abençoou, ele abençoou a terra, né? E ele descansou. Ele utilizou o sétimo dia para descansar e ele abençoou o sétimo dia, tá? Então o número 7 é um número de bênção. Então compartilhe esse vídeo para 7 pessoas. Fez sentido para você esse vídeo? Até o próximo.